Fala, meus mentoreandos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric, estou aí trazendo mais um react, desta vez com o canal Cronosfera. Quanto tempo que a gente não traz ainda? Cronosfera, racismo em One Piece, a parte 2. Eu já tinha trazido para vocês a parte 1, vocês gostaram bastante, então estou aí trazendo a parte 2. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. E se você quiser ajudar esse canal aqui a chegar a 10 mil inscritos, deixa o like e se inscreve que ajuda muito a gente a chegar nessa meta até o final do ano. E bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1018 do mangá de One Piece. Mas não se preocupe que a gente não vai citar spoilers, não vamos falar sobre a trama, sobre desenrolares e sobre segredos revelados, mas vamos discutir um assunto que é levantado em One Piece inteiro e nesse capítulo também. E por isso esse vídeo pode ser assistido por você que acompanha o mangá, por você que não acompanha o mangá e por você que até mesmo nem acompanha o One Piece. Eu não acompanho o One Piece, essa é a ideia, então... Sabemos, ou deveríamos, que obras audiovisuais costumam utilizar metáforas, simbolismos e analogias para discutir o mundo real. E é claro que em One Piece isso não seria diferente. Uma das analogias mais fortes e que ganhou bastante reconhecimento no Brasil, principalmente por conta de um vídeo que saiu aqui no canal, é a referente aos tritões. Os tritões basicamente representam um povo explorado, um povo marginalizado, que vem sendo caçado durante todos os anos da existência do mundo de One Piece, que passam por vários e inúmeros episódios de racismo, foram escravizados e menosprezados o tempo inteiro. Os tritões basicamente representam o povo preto do mundo real. Já fizemos esse vídeo aqui que aborda muito essa questão com vários detalhes, explorando principalmente questões históricas que rolaram no nosso mundo e são representadas dentro do universo de One Piece também. Então, este vídeo aqui é basicamente uma continuação espiritual desse outro. Se você não assistiu ainda, corre para assistir, e se você já assistiu, vale rever antes de chegar nesse aqui. One Piece conseguiu construir muito bem a relação entre o povo preto e os homens peixe, e vem reafirmando esse ponto várias e várias vezes ao longo da história, e nesse capítulo rolou isso mais uma vez. Mas o interessante é que, diferentemente da Ilha dos Tritões, que é um arco gigantesco para abordar especificamente isso, esse capítulo discute minúcias, pequenos detalhes, pequenas escolhas de palavras, pequenos termos, pequenos preconceitos enraizados. E como já sabemos a relação desse mundo dos piratas com o nosso, tudo isso fica mais impactante. O capítulo continua a luta de Jinbe, um tritão, lutando contra Hushu, que é basicamente um homem que, depois de ter passado por muitas coisas durante a vida, acabou se tornando integrante do bando dos piratas do Kaido. Hushu não aparenta ser aquele tipo de personagem odioso, aquele personagem criado para nos dar repulsa imediata, aquele que você vê e não consegue tolerar que a presença dele esteja ali. Não, até pelo contrário. Ele é um personagem até que carismático até certo ponto, que reconhece e entende a força do seu adversário, mas que vai contra por motivos pessoais. Na retomada da luta, ele prontamente elogia a mobilidade do Jinbe. Diz que não sabia que um tritão poderia se mover tão rápido em terra firme. Jinbe diz apenas que não sabe o que responder quanto a isso e que não é aceitável falar algo tão preconceituoso de um tritão. Em seguida, Hushu pede desculpas brevemente e troca de assunto para um outro assunto que ele queria abordar ali. E esses quadros me chamaram muita atenção logo de cara. Primeiro, o Hushu não é aquele tipo de personagem, aquele tipo de vilão odioso, tenebroso, pra você ter nojo. Ele é um cara médio. E essa afirmação dele soa pro Jinbe, basicamente como várias e várias afirmações que a gente escuta no decorrer da vida, em recorrência da nossa pele. Oi, staff! Essas questões costumam vir na forma de questionamento do desempenho esportivo, suposição de agressividade, suposição de pobreza, até mesmo em relações a âmbito sexual. Todas aquelas pequenas frases de "Ah, mas você é negro e
qualquer outra coisa depois disso? E todos esses pontos podem vir da boca de pessoas que não são vilões odiáveis, assim como ele, e passam completamente despercebidas por quem fala, tanto que o Zuzu fala isso, troca de assunto, como se nada tivesse acontecido, mas sabemos ali que o Jinbe ficou bastante ofendido e que isso afetou diretamente. E como essa frase está diretamente relacionada à mobilidade do Jinbe fora d'água ou dentro d'água, ela me lembrou de um ponto um pouco mais profundo, uma discussão que praticamente inexiste no Brasil, mas que é extremamente grande nos Estados Unidos, por exemplo. Um dos grandes estereótipos que acompanham o povo preto junto com melancia, frango frito ou qualquer outro tipo de coisa é: negros não sabem nadar. Esse estereótipo, até que um pouco antigo, ainda é bastante difundido dentro das terras dos Estados Unidos e afetam a população num nível bem grande, na verdade. Tem um estudo de 2010 que apresenta os dados de que 70% das crianças negras de até 14 anos não sabem nadar, e esse número, por exemplo, para crianças brancas é de 42%, sendo a mortalidade de crianças negras afogadas 3 vezes maior do que as brancas. E isso é basicamente uma das heranças das políticas segregacionistas que surgiram nos Estados Unidos, que isolavam principalmente os clubes de natação e as piscinas públicas. Ou as pessoas negras eram afugentadas ali na base da violência, ou eram segregadas para clubes cada vez menores, que aí não conseguiam habitar esses clubes, e aí os seus pais passaram a nadar, a geração seguinte não nadava também. Então chegamos num efeito borboleta gigantesco que perpetua esse estereótipo de que negros não sabem nadar. É uma história grande para, no final das contas, a gente relacionar com a frase do Rousseau de que tritões não sabem ficar fora da água, não conseguem se movimentar bem fora da água. Né? Se fosse qualquer outro autor, eu acharia que isso foi uma completa coincidência, mas a gente sabe que o Oda é detalhista e estudioso. E a própria revolta do Jinbe em ouvir essa frase deixa bem claro ali que existe um estereótipo gigantesco e forte que acompanha ele durante a vida inteira e antes dele nascer, e possivelmente vai continuar depois disso. Então o Rousseau vai continuar a sua história, vai continuar a sua dúvida, a sua pergunta para o Jinbe. Ele conta que quando estava preso, basicamente ouvia alguma lenda de que os escravos antigos acreditavam numa figura lendária e blá 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 blá. Dá 1000 detalhes da situação e o Jinbe, sem entender o porquê, o que isso tem a ver com ele, acaba questionando. Daí o Rousseau responde que o Jinbe comandava a tripulação do Sol e que parte da tripulação era formada por ex-escravos. E afinal, a história dos tritões não é uma história de escravidão? Essa frase em específico é muito forte por 2 razões principalmente. A primeira delas, o Oda basicamente grita aos seus leitores mais uma vez para mostrar as intenções da sua escrita e acaba confirmando completamente o nosso primeiro vídeo de racismo em One Piece, que era surgindo de uma ideia, de uma analogia, de uma metáfora. Aqui ele confirma, ao colocar um personagem comum daquele mundo que, na sua visão, na sua cabeça, no que chegou de entendimento a ele, associa diretamente e historicamente tritões à escravidão. E como segundo ponto, temos a própria revolta do Jinbe ao ouvir essa frase. É verdade que parte dos Piratas do Sol foram escravizados e libertos durante algum período da sua vida? É verdade. Mas a história dos tritões é uma história de escravidão? Talvez, numa primeira leitura, num primeiro impacto, pode ser que essa frase não pareça nada demais. Mas indo nem tanto assim a fundo, você consegue perceber o absurdo que ela carrega. Porque ela resume a história de um povo inteiro ao sofrimento, aos abusos que eles passaram e não a quem eles são. Tira a identidade, nega o passado, nega a história, nega os costumes, nega a cultura de todo um povo e os resume a aquele povo lá que foi escravo. Faz com que as cicatrizes e as mazelas de uma dor de um povo inteiro as represente mais do que eles mesmos. Então, numa segunda leitura, até parece mais absurdo uma pessoa falar uma frase dessa, certo? É claramente algo que um vilão maligno falaria. Mas e no nosso mundo?
Se você perguntar para uma pessoa média que não acompanha ou não está engajado em discussões de cunho social, seja no mundo inteiro ou até mesmo no Brasil, que tem majoritariamente uma população preta, a resposta vai ser basicamente a mesma. Caso a pergunta seja relacionada ao povo negro, não vão associar o povo às inúmeras culturas que compunham as várias e várias cidades dos mais variados estados, que então compunham vários e vários países e daí formavam então o tal do continente África. Não vão pensar em todos os produtos culturais que a gente consome desde sempre, que são criações de pessoas pretas. Não vão pensar nas variações que a gente consome desses produtos que foram elitizados e trazidos pra gente de uma outra versão, porém surgiram também de criações negras. Se você pergunta, vão simplesmente pensar: é aquele povo escravo da África, apagando completamente todo o restante. E mais uma vez, essa pessoa sequer se vê como preconceituosa ou maligna, muito menos, mas a frase seria exatamente igual à de um vilão de One Piece. E depois de todos esses momentos, o Jinbe fica apenas mais bravo. Tá, mas aquele ali, né, aquele povo ali, a gente não pode falar que é muito bonzinho não, né? Já que ele tava do lado daquele tritão que escravizava a Nami. Aqueles ali não, eles são bonzinhos. Aqueles ali estão fazendo bem, estão protegendo a população, né? Os primeiros tritões ali, ninguém pode proteger não. E continua ouvindo o Rusu tagarelando. Rusu até mesmo questiona o porquê do Jinbe ter ficado tão bravo de repente, sem sequer ter noção da gravidade das palavras que estão saindo da sua boca, porque afinal de contas ele sequer sabe como é estar ali do outro lado. Jinbe não fala mais nada, enquanto a gente pode ver que ele está claramente revoltado, e depois finaliza o adversário na porrada, dizendo que se for fazer presunções generalizadas sobre o passado das pessoas, melhor não vir mal informado. E assim, o capítulo se encerra. A humanidade é horrível. Eu acho que é facilmente um dos melhores capítulos que tivemos de One Piece, dentre todos assim, e olha que os últimos capítulos têm sido todos incríveis. One Piece costuma discutir as questões sociais a longo prazo, utilizando um arco inteiro para nos dar o contexto daquilo, desenvolvendo todo o universo ao redor daquilo, desenvolvendo os personagens vagarosamente para que a gente adentre aquela ideia, para que a gente entenda tudo aquilo, e então nos coloca a questão a ser discutida. Mas aqui foi diferente. Foi menor, mas não menos importante. Foi direto em detalhes que estão relacionados ao racismo e à discriminação no geral, por mais que fosse passar despercebido por muitas pessoas. É um capítulo que aproveita toda a jornada da história, toda a construção de universo e identificação com aqueles personagens para nos colocar mais uma vez frente a novas questões. É como se o Oda olhasse pra gente e falasse: ok, vocês entenderam que a gente está discutindo esse ponto inteiro aqui, certo? Mas ele tem muitos pequenos detalhes, tem muitas pequenas raízes que estão mais profundas do que parece. Porque o racismo não é apenas a caça e escravidão de tritões mundo afora. Ele ocorre em núcleos menores, em pessoas que às vezes nem têm a intenção de ofender ou de ser racistas, mas que ainda assim o são. Isso nos mostra que essas raízes podem estar em um familiar, em um amigo, em uma pessoa que, em teoria, até mesmo te respeita, mas sequer percebe o quanto pode prejudicar e ferir as pessoas, até mesmo com palavras. O Oda brilha em mostrar aqui, mais uma vez, um universo muito bem construído, reverberações de acontecimentos históricos que geraram estereótipos, que geraram generalizações claramente racistas e que não têm que ser tolerados. Então, no fim, não critiquem a fúria do Jinbe, mas sim quem o deixou zangado. É verdade. Tiger! Representação direta, né, ali. Cara, muito interessante. E assim, muitos falam: não, mas os tritões... Tem gente que fala que não representa, né? Mas eu acho que representa bastante isso. E é um ponto a ser discutido. Então, deixem nos comentários aí qual é a sua opinião sobre isso. Eu
Gostaria de saber. Foi bem forte, foi 13 minutinhos e meio, pareceu que tinha sido muito mais, porque teve muita informação aqui, teve o Jinbe ali utilizando o hack ali, né, da armamento ali nos braços. Achei interessante. Eh, Cara, acho que assim, o Jimmy ter ficado com a raiva só porque for daquilo ali é visível, né, dá pra entender. Mas nem precisava, poxa, mas deixa nos comentários. Assim, como eu disse, eu não eu assisti só até o episódio 100 de One Piece, então eu não conheço tanto. Mas, né, quem sabe eu assisto mais e vou entendendo mais o motivo do Arlong ali, né? Do início lá de One Piece. Às vezes ele tinha um motivo nobre ali por trás, não sei. O link do vídeo original vai estar aí na descrição, vão lá. Eu vou ficando por aqui e até a próxima com mais um vídeo.